Graça e paz, meus irmãos, estamos aí no nosso mês de missões estrangeiras. Viva Essência, Viva Missões, chamando aí toda a Igreja Metodista para voltarmos à nossa verdadeira essência aí de igreja, uma essência missionária, ou continuarmos, a desenvolver essa nossa essência missionária. E estamos aqui com um convidado muito especial para todos nós, que é o Bispo Roberto Amaral, e você que não entende ainda o tamanho do porquê ele é tão especial, você vai ficar sabendo ao longo dessa entrevista porque que ele tem a ver tanto com essa área de missões. Bispo Roberto, dá um alô aí para o pessoal. É uma alegria para mim estar falando com todos vocês e estar recebendo aqui o pastor Moisés, nosso secretário-geral de missões, com a sua equipe, para esse momento especial dedicado a todos vocês. Meu desejo é que essa nossa conversa seja de bênção para a sua vida e também para a sua família e para a sua igreja. Bispo Roberto, eu falei que o senhor é um convidado especial. Todos os nossos convidados são especiais, na verdade, mas o senhor, para mim, tem um quê um pouco mais especial, porque o senhor esteve 18 anos como secretário-geral de missões e esse período pegou ali a minha adolescência, minha formação no seminário. O senhor me deu aula de missões no seminário, eu lembro de jargões missionários que o senhor falava, de púlpito, e isso tudo ajudou também a criar a visão missionária que eu tenho e abrasar meu coração também para missões. Então, dentro desses 18 anos aí da Secretaria-Geral de Missões, mas sem também deixar de continuar sendo um parceiro, um companheiro aí nas missões, o que missões representa para o senhor? Missões é a essência da nossa visão e também o marco para a nossa caminhada enquanto igreja. Nós vamos avaliar o avanço de uma igreja a partir do seu envolvimento missionário. Sem um comprometimento com missões, de fato, a gente não conseguirá mensurar se uma igreja, de fato, está se desenvolvendo, está crescendo, está sendo útil ao reino de Deus. Então, missões têm esse lugar especial na visão, no propósito da existência da igreja. E nesses 18 anos de vida dedicada à obra missionária, mais especificamente à frente da Secretaria-Geral de Missões, eu pude perceber isso. As igrejas que se engajaram e se envolveram com missões marcaram, de fato, um crescimento tangível, um crescimento que agregou valor não só a elas mesmas, mas à vida das pessoas em si e à denominação e, no final de tudo, ao reino de Deus. Acho legal o senhor falar isso, porque isso para mim é óbvio, mas quando a gente está nas pastas, parece que a gente está militando em causa própria, Parece que a gente está falando, não, a igreja, se ela envolver em investir em missões, ela vai prosperar, ela vai crescer, ela vai avançar, e aí dá a impressão que a gente está militando uma causa própria. Mas é interessante o senhor que já não está mais na pasta, digamos assim, mas ainda assim é um bispo responsável por uma região, para inspirar esses pastores, falar sobre essa realidade de como a igreja, que de fato é saudável, de fato está crescendo, ela tem a ver e ela está misturada com missões, vamos dizer assim. É verdade. E isto é natural. Isso não é nenhum jargão e nenhuma teoria, é prática. Desde o Novo Testamento, a igreja de Antioquia, até os nossos dias, você pode avaliar. Não é difícil, é tangível. As igrejas que se envolvem com missões, que se empenham no desenvolvimento da obra missionária, elas têm uma colocação que se destaca na história e, por que não dizer, na perspectiva do reino de Deus. Amém. Aleluia. E aí, falando disso, falando de envolvimento de igreja em missões, o senhor também pastoreou ao longo
que foi secretário-geral de missões, pastoreou a igreja de Vila Nive. E essa igreja, eu me lembro, né, da fama da igreja, da referência de igreja, do exemplo de igreja, de envolvimento missionário. Uma igreja que levantava uma grande oferta, uma igreja que sustentava diversos missionários, uma igreja que se envolvia nas viagens missionárias, no cuidado missionário, e ainda hoje colhe reflexos de tudo isso e também se envolve de uma forma intensa. Mas na época do senhor parece que a gente teve um auge assim, crescente do envolvimento missionário daquela igreja. E eu queria, hoje, o senhor como bispo que responde por uma região, pelas igrejas, diretamente lida com pastores, qual que é a dica aí? Qual que é aquele pulo do gato? Qual que é a visão que o senhor possa passar para a gente, a dica que possa dar para nós como pastores, como nós conseguimos envolver a igreja em missões, fazer a igreja amar missões e etc. Aquele pastor que talvez a igreja dele não tenha nenhum envolvimento, o que o senhor tem a dizer aí? Olha, a igreja de Vila Nive, quando eu a assumi em 91, era uma igreja já que respirava missões. Ela tinha sido pastoreada pelo hoje bispo Oséias e ela havia desenvolvido já uma visão e uma paixão por missões. Ao assumir a igreja, eu apenas dei continuidade àquilo que eu encontrei. E havia duas coisas importantes naquela igreja que foram, digamos assim, o gatilho que fez com que ela se desenvolvesse e se tornasse, durante o tempo que eu fui secretário de missões, a minha parceira principal no envolvimento e no desenvolvimento da visão missionária dentro da Igreja Metodista Wesleyana. O bispo Gessé dizia uma frase muito importante: a informação conduz à inspiração. Munir a igreja de informações em relação à obra missionária é fundamental para desenvolver na igreja o espírito missionário. Então, percebendo isso lá na igreja de Vila Nive, o trabalho do bispo Oséias, eu continuei investindo em informação. Todas as informações colhidas nos periódicos, nos meios de comunicação que diziam respeito a missões, eu compartilhava com a igreja, incentivando o contato com os missionários, lendo as cartas dos missionários, compartilhando das necessidades e desafios que a nossa igreja conhecia no que diz respeito à obra de evangelismo, à obra de missões. Eu fiz e aconselho que seja uma prática, caso alguém deseja transformar a sua igreja, fazer da sua igreja uma igreja autenticamente missionária. A segunda coisa é a intercessão. Então, a informação, munir de informação, e a segunda coisa importante para se obter esse resultado, envolver a igreja na intercessão. Na intercessão. Nós tínhamos um grupo de intercessão na igreja e esse grupo, a gente orientava a não fazer, da oração apenas um meio para se obter benefícios próprios, uma oração focada no próprio umbigo, mas uma oração, uma intercessão que focasse a igreja como um todo, focasse o bairro, focasse a cidade de São Paulo, o Brasil e o mundo, orientando a intercessão para a obra missionária. Então, eu munia os nossos intercessores com informações, essas informações que eu disse ainda há pouco, que são vitais, assinando revistas, jornais que falavam de missões. Naquela ocasião, a internet ainda estava no seu início, e não tínhamos assim material farto e assim instantâneo, mas tínhamos boas publicações, boas revistas, bons jornais, e eu munia os grupos de intercessão com esse material. Com isso, a igreja foi
foi se envolvendo. E um terceiro elemento, que é também imprescindível, começamos a fazer compromisso, a nos tornar parceiros do trabalho missionário. Então, chamávamos os empresários, as pessoas em geral da igreja a contribuir, mostrando para eles a importância da contribuição em favor da obra missionária e o retorno que isso traria para eles e para o reino de Deus. Amém. Então, esses 3 pontos eles são fundamentais. Munir uma igreja de informação, levar a igreja à intercessão e tornar a igreja aos poucos, não de uma vez, mas aos poucos, e envolvendo as pessoas da igreja no compromisso financeiro com a obra missionária. Amém. 3 Is aí, ó. Informação, intercessão e investimento. Legal. Precioso, hein, gente? Isso aqui está inédito. Ainda não está no livro. Quem sabe o bispo nos inspira aí num livro, algo para nos ajudar nessa área missionária. Mas você está aí recebendo uma preciosidade aqui de experiência de vida vivida. E não é aquela experiência teórica. É uma prática que eu, que estou aqui, lhes atesto que vi funcionar, funciona. Deus abençoa, Deus honra. Diante disso aí, bispo, o senhor já meio que abordou. Nós temos, esse é o mês de missões estrangeiras, e normalmente nesse mês, ao terceiro domingo, nós levantamos a nossa grande oferta de missões estrangeiras e fazemos um apelo para esse investimento das igrejas, que fica difícil se não tiver informação, se não tiver a intercessão que envolve a paixão da igreja ali em prol disso. Mas como que o senhor diria, porque por sermos uma denominação e acabamos tendo essa organização, alguém pode achar que é uma conta, que é uma despesa e não um investimento. Para o senhor, investir em missões é uma conta ou é um investimento? Sem dúvida alguma, é um grande, extraordinário investimento. Tudo que nós temos hoje, eu digo isso com base até no meu ministério. O meu ministério decolou de verdade a partir do momento em que eu me comprometi com a obra missionária. E eu não fiz isso, nem faço isso apenas institucionalmente. Eu faço pessoalmente. Isso. Eu tenho os meus compromissos pessoais com missões, minha esposa administra isso, nós temos uma conta para isso, né? Sustentamos alguns missionários. Eu nunca disse isso publicamente, estou falando isso aqui agora para você, porque isso faz parte da nossa cultura. Amém. Nós entendemos que missões é investimento. Sim. Você quer investimento que renda e que traga dividendos, resultados para o ministério, para a sua vida, invista em missões. Gente, eu vi empresários, o pastor Moisés, eu vi empresários crescerem de forma assim exponencial por envolver-se com missões. E quanto mais eles se envolviam, mais eles cresciam. Olha, eu tenho pessoas que eu conheço, convivi, estive dentro da casa delas, que elas investiam pesado em missões. Não é uma só pessoa. Investia pesado em missões e investia com gratidão, porque eles viam o retorno, a bênção de Deus. Porque não é tanto, pastor Moisés, o retorno financeiro, mas você saber que a sua vida está sendo abençoada, né? E que as coisas estão produzindo na sua vida. Poxa, isso traz uma satisfação muito grande. Você joga uma semente, ela produz 100. Você joga outra semente, ela produz 100. Isso traz satisfação. Poxa, minha vida não está sendo desperdiçada. O que eu faço tem retorno. Mas o que garante isso é o quanto você investe no reino de Deus. Amém. Né? Se tornar um parceiro de Deus, né? E, é isso aí. Eu também, nessa pouca caminhada, eu também tenho visto isso. Eu já conheço alguns empresários que a vida não tem explicação humana, a prosperidade, o crescimento que elas alcançam, mas sim uma bênção sobrenatural de Deus, porque se tornaram parceiros de Deus, então Deus tem interesse em abençoar essas pessoas. Então não é por barganha, elas fazem por gratidão, por louvor a Deus, só que Deus também tem
prazer em lhes abençoar, porque elas são uma parceira do reino e são um veículo pelo qual ele está expandindo a sua obra e fazendo o seu reino. E o Senhor falou dessas recompensas aqui na terra, mas também é um investimento eterno, né? Sem dúvida. Então, não tem investimento na terra, tesouro direto, não tem nada, né, que vai dar mais dividendo do que o investimento em missões, mas é um único investimento que perpassa a terra e nos granjeia, né, tesouros eternos. Isso é maravilhoso. Então, nós estamos nessa campanha, bispo, nesse mês de missões estrangeiras. Nós vamos ter até um link aí embaixo, em algum lugar. Se você ainda não ofertou, você tem a condição de ofertar aí diretamente pelo link. Se a sua igreja está se mobilizando lá, faça uma grande oferta através da sua igreja. Ajude seu pastor, faça uma cantina, faça uma feira de missões, organize um bazar. Ame missões, se envolva com essa causa. Não veja o empecilho, mas veja uma forma como você pode criar uma solução para trazer aí e colaborar com essa grande oferta de missões que nós vamos levantar nesse mês. Qual que é a importância dessa oferta, bispo? O pastor Moisés, eu vou saudável. Isso. Pessoas que investem em missões são pessoas saudáveis, se sentem completas. Igrejas que investem em missões são igrejas saudáveis, que se desenvolvem. Os seus ministérios, seus departamentos, agora são ministérios, né, dentro da nossa visão, mas as igrejas se tornam saudáveis. O que o pastor ele projeta, ele propõe, acontece e acontece com excelência. Flui. Porque a igreja é saudável. Verdade. Então, você quer ter uma igreja saudável, quer ter uma vida saudável, abrace a causa missionária. Amém. Então, fala para a gente um pouco dessa importância dessa oferta. O senhor também teve há 18 anos e é um dos sistemas de arrecadação da nossa igreja, né? Qual que é a importância dessa oferta aí para a gente conseguir desenvolver aí o nosso trabalho? Amém. Irmãos, a Secretaria-Geral de Missões, sem a nossa contribuição, ela não tem muito o que fazer. A Secretaria não tem meios a não ser contar com a voluntariedade, com o compromisso das nossas igrejas. Portanto, o que está em jogo é a expansão da obra missionária, principalmente a manutenção dos nossos missionários, passam também por aqui, mas principalmente a expansão da obra missionária. Pastor Moisés, eu vivi esse desafio nos meus 18 anos. A cada ano, nós tínhamos a marca de uma expansão missionária na nossa denominação. Durante 18 anos, nós abrimos trabalho em 15 países e em 4 tribos indígenas. A última foi os ticunas, né, que hoje estão aí com... Bastante até igrejas, inclusive, né? E isto só poderia acontecer com o investimento das ofertas missionárias. Eu sou muito grato a todas as igrejas, a todos os irmãos que contribuíram para que isso acontecesse. E hoje não é diferente. Nós queremos que a obra avance, nós queremos novos trabalhos, queremos alcançar novas tribos, novas nações dentro do nosso alvo, do nosso propósito. Nós precisamos investir. Sem esse investimento, a obra missionária, ela sofre. Então, temos aí a grande oportunidade agora de nos unirmos nesse grande trabalho, nesta grande cruzada em prol da obra missionária. As ofertas serão muito bem-vindas e são extremamente necessárias. E é engraçado, bispo, porque o ofertar e o interceder é um pouco da parte que cabe a nós. Porque a parte que cabe a Deus, Ele continua fazendo. A gente continua tendo pessoas que estão sendo chamadas, vocacionadas. Deus continua tocando o coração de pessoas para largar tudo, para deixar a família, para deixar os bens, para deixar a vida que possui e dedicar à obra missionária. O único impedimento que nós temos de um avanço maior pega naquela parte que compete ao ser humano, né? Que é, às vezes, o investimento, a oração, esse envolvimento
com missões. Então, o nosso desejo é que você entenda isso, que nós podemos chegar tão longe quanto a sua fé, o seu investimento, a sua contribuição aí, acreditar e nos permitir. Então, faça uma oferta de esforço, né? Dobra aquela oferta que você faria e deixa Deus conduzir o resto, e nós cremos que vamos participar de uma grande colheita aí para os últimos tempos que o Senhor tem reservado para o seu povo. Bispo, dá as suas últimas considerações e quero te agradecer, é um prazer estar com o senhor aqui. Estou aqui na sede da 6ª Região, fui muito bem recebido, com um café muito agradável. Deus continue abençoando o senhor, a 6ª Região, todo o seu ministério. Amém. Efésios 4, versículo 1, Paulo, o prisioneiro, nos faz um apelo. Ele diz que nós devemos viver de modo digno em relação à nossa vocação. A nossa vocação é missionária. Fomos chamados para proclamar as verdades do reino de Deus, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a nossa vocação. A igreja não precisa ficar especulando, investigando, tentando achar a sua razão de existir. Ela é clara. Fomos chamados para fora para proclamar as verdades e as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Por isso, Paulo diz que nós temos que viver de forma digna, temos que corresponder à nossa vocação. A sua igreja, o seu ministério, deve responder em dignidade a esta vocação. A ideia de dignidade nos reporta a uma balança, na qual num dos pratos estão os nossos desafios, os nossos deveres, e do outro lado, o prato onde deve estar a nossa ação, o que nós vamos fazer em relação aos nossos desafios, os nossos compromissos, as nossas obrigações. Viver de modo digno com a nossa vocação é equilibrar este prato, é fazer com que tudo aquilo que temos que fazer seja feito e a gente não viva num descompasso, sabendo que temos que fazer e nada fazemos por isso. Portanto, não basta só você saber o que é missões, o que é que você deve fazer para missões. É indispensável que você comece a fazer. Ação. David Livingstone disse que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Você tem uma igreja, você tem um grande potencial, você tem pessoas que estão aí à sua disposição. Faça desta estrutura, faça do que você tem um instrumento para promover a obra missionária, para promover o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço no coração de todos vocês. Vamos viver e vamos praticar missões, evangelizando, orando, contribuindo e fazendo de tudo para que este mundo conheça Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.